se tudo que você chama de consciência for só uma nova forma de submissão? Você lê, você pensa, você sente que acordou. Você já não se dobra tanto, já não aceita tudo calado, já percebe quando estão te manipulando, quando o amor vem com cobrança, quando a bondade é só uma armadilha polida. Mas ainda assim, algo dentro de você continua se curvando. Não por medo, mas por um vício mais profundo. O de ser visto como bom, como lúcido, como justo. A dor mora aí, nesse espaço entre a sua lucidez e a sua impotência silenciosa. Porque, mesmo enxergando o jogo, você ainda está dentro dele, jogando com outras regras, com outra máscara, com outra fantasia de força. E você sente, em silêncio você sente. Você sente o peso de fazer tudo certo e mesmo assim ser tratado como fraco. Você sente a frustração de tentar ser respeitado sem se tornar aquilo que você mesmo despreza. Você sente a raiva que não explode, o desejo que não se impõe, a presença que ninguém nota. Você sente, mas não se permite transbordar, porque aprendeu que sentir demais é um erro e que errar é imperdoável. Mas a verdade é mais dura e mais libertadora. Carl Jung diria: aquilo que você nega te domina. E Maquiavel mais direto ainda: tentar ser amado o tempo todo é o caminho mais curto para o desprezo. Talvez o que te aprisiona não seja mais o medo de ser rejeitado, mas o medo de ser lobo demais num mundo que só premia os cordeiros domesticados. Você não quer se tornar um tirano. Você não quer manipular, dominar, ferir, mas também não quer mais se apagar para existir. E é nesse abismo que sua identidade grita, entre o desejo de ser justo e o grito de não ser mais ignorado. Você sente que chegou a hora de parar de mendigar respeito, de olhar no espelho sem vergonha da sua sombra, de largar a máscara da moralidade que te ensinaram e assumir a inteireza que você é. Porque o homem que vive apenas para ser ético acaba morto pela ética dos outros. E enquanto você continuar tentando caçar num zoológico de egos inflados, continuará sendo só mais um leão domesticado. Forte, mas inútil. Vivo, mas cativo. Esses erros que você cometeu, e talvez ainda cometa, não são só atitudes equivocadas. São sintomas de um autoabandono psíquico crônico. São as marcas do homem que se esqueceu de si, tentando caber na imagem de quem nunca foi. E hoje, talvez pela primeira vez, você esteja pronto para ver, para reconhecer cada armadilha, cada ilusão, cada humilhação que você engoliu calado em nome da bondade, em nome do amor, em nome da paz, que no fundo eram só nomes bonitos para o medo. Agora respira, silencia e vem comigo, porque só quem teve a alma domada entende o preço de não ser mais domesticado. Você aprendeu cedo que ser bom era o caminho mais seguro, que agradar, sorrir, ceder, ser compreensivo era o jeito certo de ser amado. Talvez sua infância tenha te treinado nisso. Um lar onde você só era notado quando estava calmo, onde o afeto vinha como prêmio por se comportar, onde o amor era condicionado à sua capacidade de não incomodar, de ser funcional, de ser aquele que nunca causa problema. E você cresceu com isso dentro, como um código invisível tatuado na alma. Se eu for bom o suficiente, vão me respeitar. Mas os anos passaram, e você começou a perceber uma rachadura nessa lógica. Você fez tudo certo. Foi parceiro, foi presente, foi justo, foi gentil. E mesmo assim, ignorado, ridicularizado, subestimado, silenciado. A dor não é só de não ser visto. A dor é perceber que sua bondade foi interpretada como fraqueza, que sua ética foi usada contra você, que no mundo real a moral não compra respeito, só adia o desprezo. Existe uma diferença brutal entre integridade e carência,
entre valores internos e necessidade de aceitação. E talvez por muito tempo, o que você achou que era virtude era só medo de desagradar. Maquiavel não deixaria espaço para romantismo. Ele diria: quem depende da moral para conquistar respeito será sempre escravo do olhar alheio. Sempre. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Ser bom não é suficiente. Às vezes é o oposto. É o motivo pelo qual te pisam, pelo qual te ignoram, pelo qual não te levam a sério. A bondade, quando não nasce da presença, vira submissão. Quando não é sustentada por limites, vira muleta. Quando não vem acompanhada de frieza limpa, vira convite para abuso. Você não precisa parar de ser justo, mas precisa parar de tentar conquistar respeito oferecendo a própria alma em sacrifício. Porque o respeito não é conquistado com doçura, é conquistado com presença, com autoridade emocional, com silêncio que impõe, com limites que não tremem. Pense na imagem: um cordeiro vestido de paladino tentando sobreviver em um campo de lobos políticos. Ninguém respeita a fantasia. E ninguém teme o cordeiro. Ser bom é bonito. Mas ser bom sem espinha é ser descartável. E talvez o que mais te canse não seja a sua rotina, mas o esforço constante de parecer bom o suficiente para que te respeitem, para que te escolham, para que te validem. A boa notícia, se é que existe uma boa notícia, é que o jogo muda quando você percebe que não precisa mais agradar ninguém para se tornar inteiro. A sua moralidade precisa nascer de dentro, não da necessidade de caber no mundo, mas da coragem de viver inteiro, mesmo que o mundo se incomode. Você já se pegou abrindo o coração para alguém e depois sentiu vergonha? Talvez tenha sido com uma parceira, um amigo, um parente. Você confiou. Você achou que ali havia espaço, que sua dor seria acolhida, que sua vulnerabilidade seria vista com respeito. Mas não foi. O silêncio que você ofereceu foi usado contra você. A fraqueza que você revelou foi transformada em arma. E no fim, o que restou foi aquele gosto amargo de arrependimento, por ter mostrado demais, por ter se despido emocionalmente diante de alguém que nunca teve a alma limpa o suficiente para te ver. Jung nos alertava: expor a alma a quem vive na sombra ativa a repetição do abandono arquetípico. Você revive inconscientemente o trauma de ter sido negligenciado por quem deveria te proteger. É uma armadilha invisível. Você se expõe esperando conexão, mas o outro não tem estrutura para te acolher. E o que era vulnerabilidade vira humilhação. Porque nem todo mundo merece ver o que você sente. Nem todo ouvido é altar. Nem toda presença é abrigo. A transparência emocional, quando oferecida sem discernimento, vira ferramenta de autoaniquilação. Você se destrói tentando ser verdadeiro com quem só sabe usar, com quem só sabe absorver, com quem só quer te desmontar para se sentir maior. Talvez você tenha vivido isso e carregue até hoje o medo de se abrir de novo. Ou pior, ainda insista em se abrir com quem não tem caráter, na esperança de dessa vez ser compreendido. Mas a verdade é clara e cruel. Caráter não se ensina. E a ausência de caráter não perdoa a vulnerabilidade. Ela destrói, ela aproveita, ela corrói sua confiança de dentro para fora. Há uma forma mais sábia de existir, e não é se trancar, não é endurecer o coração, é aprender a calibrar sua vulnerabilidade, a reconhecer quem merece, a perceber sem ilusões quem tem estrutura para te ver por inteiro, sem te destruir por dentro. Vulnerabilidade não é fraqueza, mas a exposição desmedida é. Existe uma diferença entre abrir o coração e entregar a alma, e você precisa aprender a ver essa linha tênue, porque a dor de ser traído depois de se abrir não é só a dor da perda, é a dor de perceber que você foi contra a sua intuição só para ser aceito, e no fim,
foi descartado como se não valesse nada. Esse é o preço de revelar sua fraqueza a quem nunca mostrou caráter. E talvez a cura comece quando você para de oferecer seu ouro a quem só sabe roubar. Quando você entende que sua dor é sagrada e que antes de ser compartilhada, precisa ser respeitada. Por você mesmo, primeiro. Você aprendeu a ser discreto, a não incomodar, a não forçar a barra. Acreditar que se você fizer tudo certo, alguém vai perceber. Alguém vai notar seu esforço, seu valor, sua entrega. Que basta esperar. Que basta continuar sendo útil, gentil, presente. E que, uma hora, o reconhecimento virá, naturalmente. Mas ele não veio. E você seguiu calado, seguiu correto, seguiu invisível. Carregando nas costas o peso de um esforço não visto, de uma presença não celebrada, de um valor que só você sabia que existia. Até que algo começou a quebrar dentro de você. Uma sensação estranha, como se você estivesse morrendo devagar, como se a vida estivesse passando e você não estivesse nela. A verdade é cruel. Ninguém reconhece quem não se impõe. Ninguém respeita quem não marca território. Ninguém enxerga quem faz questão de ser invisível. Nietzsche já dizia: quem não se impõe está condenado à irrelevância. Porque, no fundo, o mundo não premia a gentileza silenciosa. O mundo respeita presença, impacto, energia que ocupa, olhar que firma, voz que se faz ouvir, mesmo no silêncio. A espera por reconhecimento é a versão adulta da criança que queria ser notada sem chorar, que ficava quieta, esperando o carinho vir sozinho, esperando ser amada só por existir. Mas isso nunca aconteceu. E você cresceu acreditando que sua função era não incomodar, não ocupar espaço, não fazer barulho. E com isso você foi sumindo dos olhos dos outros. E pior, sumindo de si mesmo. Existe uma forma de voltar, de se reconectar, de se tornar visível sem precisar gritar. E ela começa pela presença energética. Não é sobre falar alto, não é sobre se impor com arrogância. É sobre postura. É sobre parar de pedir desculpas por existir. É sobre estar num lugar como quem tem direito de estar. Sem pedir licença, sem se encolher, sem se moldar. A presença não se explica. Ela se sente. E você já tem isso dentro de você, mas foi treinado para esconder. A sombra do filho obediente se arrasta até a vida adulta e se torna o adulto invisível, o homem que ninguém nota, o homem que carrega o mundo e ninguém pergunta se ele está cansado. Você não nasceu para ser discreto. Você não nasceu para ser esquecido. Você não nasceu para viver esperando o reconhecimento cair do céu. Você nasceu para ocupar o espaço que é seu, com firmeza, com silêncio, com verdade, sem se justificar, sem se moldar, sem se calar. Porque quem não se impõe, desaparece. E ninguém sente falta do que nunca marcou presença. Há um tipo de amor que não é amor. É troca disfarçada. É carência organizada. É um plano inconsciente para não ser deixado. Você talvez conheça bem essa sensação. A de fazer tudo por alguém, não por generosidade real, mas por medo. Medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente, medo de reviver, mais uma vez, aquele vazio antigo que você tentou enterrar, mas nunca conseguiu preencher. Você se doa, se adapta, se anula e chama isso de amor. Mas lá dentro, bem no fundo, o que existe é chantagem silenciosa. Você oferece tudo esperando que o outro nunca vá embora. Você cria uma dívida invisível. Você cuida, mas quer controle. Você agrada, mas exige fidelidade. Você se entrega, mas cobra pertencimento. E isso te destrói. Frankl dizia que, sem um sentido interno,
O afeto vira substituto de identidade. E é exatamente isso que acontece quando você coloca o outro no lugar do seu valor. Quando sua existência passa a depender do olhar, do toque, da resposta, do humor de quem está ao seu lado. Você não ama, você implora. Você não se relaciona, você se agarra. Quantos homens você conhece, ou talvez seja um deles, que perderam a alma tentando manter um relacionamento? Homens que deixaram de ser quem eram, que esqueceram seus limites, seus sonhos, seus valores, só para não perder alguém, só para manter o mínimo de atenção, só para não ficar sozinhos com eles mesmos. O nome disso não é amor, é medo. Medo arquetípico. Medo de ser rejeitado pela figura simbólica da mãe, aquela que no início da vida te fazia sentir que só era digno de amor quando era útil, bonzinho, obediente. Você cresceu, mas esse medo ficou, e agora ele se disfarça de afeto. Você precisa cortar esse cordão. Não o laço real com as pessoas, mas o vínculo doente com a ideia de que só será amado se for perfeito, submisso, necessário. Porque enquanto você depender do afeto como moeda de controle, você vai continuar sendo refém de tudo aquilo que deveria ser escolha. Amar não é prender, e ser amado não pode custar sua identidade. A reintegração começa quando você reconstrói seu afeto interno, quando você olha para si mesmo com presença masculina, quando você se acolhe como um homem inteiro, não como um menino perdido esperando ser validado. Só assim um amor deixa de ser prisão e vira espaço. Espaço para ser quem você é, sem implorar, sem negociar, sem se perder para ser aceito. Porque o homem que depende do afeto para existir já esqueceu quem é antes do amor chegar. Você acha que ser constante é uma virtude, que ser confiável, coerente e estável é sinônimo de maturidade. E, de fato, é, mas há uma linha tênue, quase invisível entre ser confiável e ser previsível, entre ser estável e ser emocionalmente neutro. E talvez você já tenha cruzado essa linha sem perceber. Você acorda, faz o que precisa ser feito, cumpre suas funções. Está sempre ali, sempre igual, sempre disponível. E ninguém te nota, ninguém se surpreende, ninguém se move, porque sua presença virou parte do cenário, um móvel emocional, útil, mas sem impacto. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu que a imprevisibilidade é uma arma, um recurso estratégico, algo que cria respeito sem precisar de força bruta, porque o que é previsível demais perde o valor, o que é sempre certo se torna descartável. E você sente isso. Sente que por mais que seja correto, ninguém se impressiona. Sente que por mais que esteja sempre lá, ninguém se move por você. Porque o homem que nunca muda o roteiro, que nunca causa dissonância, que nunca quebra a expectativa, é facilmente substituível. A rotina emocional é traiçoeira. Ela oferece conforto, mas cobra presença. Ela protege, mas apaga. Ela organiza, mas anestesia. E um dia você acorda com a sensação de que ninguém mais te deseja. Não porque você fez algo errado, mas porque você se tornou tão seguro que perdeu o mistério. O desejo mora no inesperado. O respeito nasce da dúvida. A presença se afirma quando provoca algum tipo de impacto. Não precisa ser um escândalo, não precisa ser drama, mas precisa ter pulso, precisa ter vibração, precisa ter algum grau de imprevisibilidade que lembre aos outros que você está vivo e que não se vende fácil. Às vezes, basta um gesto fora de script, um olhar mais firme, uma ausência inesperada, um silêncio onde esperavam explicações. A dissonância positiva, aquela pequena quebra de padrão que sacode a percepção dos outros sobre você. Porque o tédio não nasce da ausência de amor. Ele nasce da ausência de energia. E energia é aquilo que rompe, que provoca, que desloca, que deixa rastro. O tédio é a lápide emocional do desejo. E talvez o que te falte não seja mais amor, é impacto, é presença. É a coragem de não ser sempre o mesmo para que ninguém mais ache que te conhece demais para te valorizar. Você sente tudo com intensidade. Quando é ignorado, seu corpo inteiro reage. Quando é confrontado, o sangue esquenta. Quando se sente injustiçado, a garganta aperta com palavras que você não sabe se deve dizer ou engolir. E muitas vezes você explode.
acha que está sendo autêntico, acha que está mostrando verdade, mas por dentro, algo se parte toda vez que você perde o controle. A sociedade ensinou que o homem forte não sente, então você tentou reprimir, até não aguentar mais. E quando transbordou, foi visto como instável, exagerado, impulsivo. A raiva, quando não é compreendida, se transforma em armadilha. Ela se torna previsível, e o homem previsível emocionalmente é fácil de manipular, porque quem reage entrega seu centro, mostra seus pontos fracos, abre seu código emocional para o mundo. E quem observa com frieza sabe exatamente onde te pressionar. A autenticidade não é descontrole, não é dizer tudo o que pensa na hora que sente. Isso é impulsividade, é falta de estratégia, é confundir intensidade com presença, é querer resolver com força bruta o que só se vence com inteligência emocional. Maquiavel sabia: quem mostra demais perde vantagem. O homem emocionalmente cru é legível demais, e ser legível demais é ser vulnerável sem proteção. É por isso que você precisa cultivar o silêncio, não como fuga, mas como tática. O intervalo do silêncio, a pausa entre o estímulo e a resposta. O tempo necessário para você voltar ao centro, para lembrar quem você é e decidir com clareza qual movimento honra a sua verdade e não a sua ferida. Essa pausa é o território do poder interno. É o lugar onde o grito vira presença, onde o impulso vira estratégia, onde a raiva não domina, mas serve. Pense no arquétipo do samurai. Ele não desembainha a espada por impulso. Ele observa, ele silencia, ele calcula. E muitas vezes vence sem sequer lutar. Esse é o poder que te habita. Não da explosão, mas da contenção. Não da reação, mas da manobra. Você não precisa ser pedra, mas também não pode ser labareda incontrolável. O meio do caminho se chama firmeza limpa, frieza lúcida, presença que não precisa se justificar com gritos ou gestos excessivos. Porque no fim, quem vence não é o mais barulhento, é o que consegue silenciar o próprio caos e agir a partir da própria soberania. Você acredita que ser real é o que importa, que basta ser você mesmo, que quem te conhece de verdade vai saber o seu valor, e que aparência, postura, imagem são coisas secundárias, futilidades, superficialidades. Mas o mundo não funciona assim, porque mesmo que doa, você é o que parece ser. E isso não é uma injustiça, é uma realidade. Jung dizia: a persona é inelitável. A questão não é se você tem uma, a questão é se ela serve a você ou se você serve a ela. E muitas vezes, sem perceber, você escolheu não ter nenhuma, jogou fora a máscara e ficou nu, exposto, mal interpretado, ignorado. Porque o mundo lê símbolos. O mundo responde à imagem. O mundo respeita quem sabe comunicar presença antes de abrir a boca. E Maquiavel não hesitaria em te lembrar: a reputação é seu maior escudo e também seu maior perigo. Ela pode te proteger ou te enterrar. Homens que negligenciam a própria imagem acham que estão sendo autênticos, mas estão sendo ingênuos. Porque a autenticidade não é abandono, não é desleixo, não é recusa estratégica. É escolha consciente de como você quer ser percebido. Não se trata de falsidade, se trata de domínio. Domínio da sua aparência, da sua voz, do seu gesto, do seu silêncio, da sua postura. Porque tudo comunica, tudo revela ou oculta sua autoridade interior. Talvez você ainda acredite que quem te ama vai te entender. Mas amor não protege da percepção equivocada. Amor não impede que te subestimem. E respeito nasce da forma como você se posiciona no mundo. Você já viu isso? Homens brilhantes sendo ignorados porque não sabem se apresentar.
Homens com valores profundos sendo descartados por parecerem confusos, frágeis, incoerentes. Porque a forma, quando não cuida da essência, vira sabotagem. A construção simbólica de uma persona estratégica é uma forma de amor próprio. É você dizendo ao mundo: eu sei quem eu sou e sei como quero ser visto. É você deixando de ser um reflexo da expectativa alheia para se tornar um espelho claro da sua verdade. Você pode continuar esperando que te vejam pelo que é, ou pode aprender a mostrar com firmeza o que você representa. A escolha é sua. Mas o preço da invisibilidade costuma ser alto demais. E talvez já tenha te custado mais do que você percebe. Você cresceu ouvindo que precisava ser bom, justo, calmo, equilibrado e, em algum lugar no caminho, te fizeram acreditar que evoluir era apagar a sua dor, que amadurecer era deixar de sentir raiva, que ser um homem de verdade era suprimir tudo o que incomoda, tudo o que é feio, tudo o que é sombrio. Mas isso não é evolução, é mutilação emocional. Você não nasceu para ser só luz, e Jung sabia disso. Ele dizia: o ouro está na sombra. Aquilo que você rejeita em si, o impulso, o desejo, a raiva, o egoísmo, o medo, é justamente o que carrega a sua potência, sua força mais viva, sua identidade mais honesta. Negar a sombra é viver pela metade, é construir uma persona que não aguenta o próprio peso, é tentar ser amado enquanto morre por dentro, porque o homem que quer ser apenas bom acaba vazio, oco, submisso, dependente. E Schopenhauer rasga a ilusão com clareza brutal. O desejo de ser aceito é a forma mais refinada de escravidão emocional. Quantas vezes você se moldou? Quantas vezes suavizou sua presença para não ser chamado de arrogante? Quantas vezes engoliu o grito, o não, o limite, para continuar sendo o bonzinho acessível, o parceiro compreensivo, o homem domesticado? E agora você sente que algo dentro de você quer romper, que o cansaço não é só físico, é existencial. Que o peso não vem só das demandas do mundo, mas da autoimagem frágil que você manteve por medo de ser rejeitado. A libertação começa quando você para de evitar o confronto, quando você entende que a dor é forja, que a raiva é bússola, que o incômodo é portal, quando você decide parar de fugir de si e começa a usar cada parte ignorada como ferramenta de reintegração. Você não precisa se tornar um tirano, não precisa virar pedra, não precisa perder o coração para ganhar presença. O caminho é outro, é mais profundo, mais honesto, mais real. É o caminho do homem que desce até seu inferno interno, que encara seus monstros sem vergonha, que olha nos olhos da própria escuridão e volta com olhos de lobo e coração humano. Porque só quem se vê por inteiro pode, enfim, ocupar o próprio trono, sem precisar pedir permissão, sem medo de ser quem é, sem precisar mais da aprovação de ninguém para existir com verdade e com poder. Se você chegou até aqui, talvez já não consiga mais ignorar o que sente. O cansaço não é só físico, é emocional, é existencial, é ancestral. É o resultado de anos tentando caber, anos tentando agradar, anos tentando ser aceito, amado, validado, sem perceber o quanto isso te distanciou de você mesmo. Você fez tudo certo, e mesmo assim foi deixado de lado. Você se doou, e foi mal interpretado. Você tentou ser bom, e foi confundido com fraco. Mas agora algo dentro de você está mudando. É sutil, mas profundo. É como uma voz interna que sussurra, que já não se cala, que pede mais verdade, mais presença, mais coragem de ser quem você é, mesmo que isso incomode, mesmo que isso assuste, mesmo que isso signifique perder quem só te amava enquanto você se anulava. Você não precisa mais gritar para ser ouvido.
só precisa parar de se explicar. A verdade é que ninguém vai te dar permissão para existir, para ocupar espaço, para impor presença. Essa permissão você precisa tomar, com lucidez, com firmeza, com a calma brutal de quem se reencontrou. O mundo respeita quem se respeita, e você precisa escolher onde quer estar. Você quer continuar implorando amor ou quer enfim construir autoridade interior? Você quer seguir tentando caber em moldes que te encolhem? Ou quer ocupar o espaço que é seu, com a postura de quem cansou de ser invisível? Você quer ser amado ou quer ser livre? Essa é a pergunta. A mais honesta, a mais incômoda, a mais urgente. Porque não dá mais para ser os dois. E talvez nunca tenha dado. Agora, tudo o que resta é decisão. E se essa decisão já começou a ecoar dentro de você, se algo aí no fundo grita por inteireza, por verdade, por soberania, então deixe esse grito se transformar em escolha. E se for para deixar um rastro neste mundo, que seja o de alguém que parou de pedir permissão. Comenta: eu escolho o meu trono, sem explicações. Porque quem sente já entendeu, e quem entendeu já começou a voltar para casa.